houve muita alegoria na antiguidade, né? Efeitos misteriosos, né? Casa mal assombrada. Aí por isso se criou várias teorias. O homem criou várias teorias para afastar os maus espíritos, né? Os padres, inclusive, inventaram o exorcismo, né? Que é um tipo de teoria do qual os espíritos somente se riem, né? Por quê? Porque os padres eles não vão no âmago do conhecimento. Eles acreditam naquilo que eles... É uma fé apenas, né? É uma fé sem ciência. E esse estudo aqui, pessoal, é que chama-se ciência espírita. Aqui nós estamos vendo a ciência do espiritismo, as teorias trazidas pelos espíritos. Aquele que não estuda isso e que acredita que é de outra forma, ele não tem conhecimento. Ele tem o quê? Ele tem uma crença, ele tem uma fé, uma crença. Porque fé e crença a gente pode ter. Não digo fé, né? Mas eu estou falando aqui não é fé em Deus. A fé em certas coisas. A fé em certos objetos. Então ele tem essa crença que é dada por alguma por algum espírito que trouxe alguma revelação, né? Você sabe que toda crença, pessoal, tanto quanto toda religião, elas são criadas através de uma revelação, né? É trazida uma revelação, aquele que trouxe a revelação, ele se torna a principal autoridade da revelação, né? Ele passam a venerá-lo, a entidade, né? Porque aí no caso a entidade, que é um ser divino, passa a ser venerado, e daí surgem as crenças, embora falsas, mas existem por aí. Mas com a vinda da doutrina espírita, se explicou que não funciona certos sistemas humanos. Não funciona, né? Então nós vemos o que ocorreu no Brasil, né? O que ocorreu no Brasil? Veio uma religiosidade no meu espírito muito forte, com um homem santo, através de espíritos, os quais aquilo que eles falavam não era analisado, não era questionado, embora estivessem em desacordo com o que os espíritos já haviam dito em Kardec, não foi analisado, não foi questionado, apenas foi dito amém, e hoje nós temos essa doutrina espírita misturada com religião, né? Misturada com casas espíritas que são verdadeiras igrejas, né? Com um retrato de espírito, né? Com uma verdadeira adoração e veneração, né? Infelizmente a gente não pode deixar de entender essa realidade, né? Mas podemos compreender a realidade. Não podemos fazer críticas muito contundentes, nem podemos, digamos assim, fazer com que isso desapareça, porque isso é próprio das pessoas que buscam essas casas, né? Que vêm de suas religiões, do catolicismo, do evangélico, né? E o orador, ele passa a ser aquela figura que noutra religião é o padre, que noutra religião é o pastor, né? Não muda nada. Não muda nada, é a mesma coisa. A diferença é que um cobra dízimo, o outro não cobra. Mas se quiser doar, ele aceita, né? Para manutenção da casa e tal. Então, de qualquer maneira, é muito parecido, pessoal. Casa espírita é uma coisa muito parecida com outras casas religiosas. Porque ali se criou uma religião, né? E muitas vezes com a fé cega, né? Essa história de colônias espirituais, isso aí se trata de uma fé cega, uma fé sem análise, uma crença onde os espíritos eles se procriam lá na vida espiritual. Nasceu uma criança no mundo espiritual de dois espíritos. Veja o ponto que foi essas coisas. Eu hoje estava vendo um vídeo, pessoal, de um jovem que se diz médium espírita, né? Desses modernos, que ele diz que
os espíritos estão atuando hoje em dia sobre sabe o que, Beto? Sobre a... Como é que chama, meu Deus? Esses números que tem o computador, como é que chama? A numerologia do computador. O binário, Isso. o bit. Eles estão mexendo com esse negócio binário do computador, e a rapidez com que eles escrevem, por exemplo, ele diz que eles estão perturbando a pessoa através do celular. Por exemplo, eu estou aqui com o celular, eu estou querendo ver uma coisa aqui, aí esses espíritos chegam com várias mãos, olha aí, Beto, com várias mãos. Diz que esse espírito ele pode adquirir naquele momento várias mãos para teclar, para digitar o teclado de forma rápida, e aí eles podem atuar tanto para o mal quanto para o bem através do teclado. Meu amigo, é uma viagem que esse cara, isso é no podcast, viu? Ele faz uma viagem tão fantástica que parece criança contando história de fantasia. Ele não aprendeu que o espírito, como nós acabamos de ver aqui, ele atua sobre a matéria com o seu pensamento, não é com a sua mão. Então ele não vai ter várias mãos, né? Ele sequer viu alguma obra de Allan Kardec, uma pessoa dessa, né? Mas aí ele fala de André Luiz, ele fala de outros espíritos aí, ele fala das obras que o Divaldo recebeu através do Manuel Filomeno, ele fala dos ovoides, é uma coisa assim fantástica mesmo, sabe? Própria de filme de ficção científica, né? Mas é isso, pessoal. Então fica o estudo aí para todos nós, né? Vamos procurar valorizar esse estudo, pessoal, para a gente não ser vítima de fascinação no futuro, né? Não chegar na vida espiritual procurando uma coisa que não existe, né? O caso daquela mulher chegou na vida espiritual procurando o nosso lar. O que aconteceu? Ela saiu do hospital, o espírito dela já desencarnado, foi para dentro de casa. O filho e o neto não viam mais ela. Ela achou que o filho e o neto agora estavam desobedecendo a ela de forma radical, porque não respondiam mais às perguntas dela. E quando ela instintivamente procurou o lar da mãe e de uma filha que ela conhecia, pois que elas eram médiums, e elas tinham um trabalho tipo esse que a Carlotinha faz, um trabalho íntimo, né, em casa. Ela chegou a procurar de forma muito... Ela foi percebida pela médium, né, que ela estava de forma muito inquieta, parecia que como se estivesse enlouquecendo, né, mas não era que ela estivesse enlouquecendo, mas era o desespero dela como espírito. Uma mulher que foi durante 30 anos presidente de uma casa espírita. Olha só, pessoal. Aí quando ela fala com o coordenador espiritual da reunião delas lá, ele diz a ela, se trata da fulana de tal mesmo, pode evocar que ela está aqui. Aí evocam ela, né? E ela vem e fala, conta o problema dela e diz, não, eu não morri não. Aí o médium, não, você, olha quem que você está falando, através de uma médium. E ela era espírita, viu, Beto? Mas ela não entendia como é que se dava o fenômeno. Por quê? Porque ela não estudou, Beto. Ela não estudou. Aí ela ficou intrigada com aquilo, né? Aí ela disse assim, aí já pode evocar? Ó, Beto, a pergunta dela. Aí quer dizer que já pode evocar? Por quê? Porque ela aprendeu nas obras lá do Chico, com o Emmanuel, que não se pode evocar espírito. E ela, inclusive, botou aquelas duas mãe e filha para fora do centro, por conta que elas faziam reuniões em casa e evocavam e tal. E aí elas foram expulsas do centro espírita. Então foi com elas, olha como é as coisas, né? O destino, que ela encontrou equilíbrio. Ela foi orientada, disse que os filhos dela não estavam mais vendo ela dentro de casa. E ela disse assim, eu posso voltar para lá? Pode voltar. A médium disse que ela podia voltar, Beto, sem problema. Só entenda que seus filhos não lhe veem mais, não vá perturbar eles, né? Pode voltar lá na hora que você quiser. Então você está no mundo espiritual. Compreenda que você está no mundo espiritual.
Ela disse assim, mas eu esperava ir para a colônia espiritual, nosso lar, me disseram que eu ia para lá. Inclusive existem pessoas me esperando lá. Ela disse, pois é, infelizmente você não está conseguindo, né? Como é que você vai se não existe, né, pessoal? Então, é uma coisa a se pensar para nós que estudamos. Beleza?